Vamos orar, pessoal. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Paizinho querido, somente pela sua graça, Pai, eu te peço, te suplico que o Senhor fale através de mim, que não haja conselhos humanos meus, ideias humanas, mas seja a sua palavra exposta, que a gente já aprendeu que é só ela que transforma o nosso coração, Pai. E no final das contas não se lembrem de mim, não se lembrem desse ministério, mas que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus, Pai. Faça isso em nome do Senhor. Amém. Amém. Eu começo a nossa reflexão de hoje lendo um texto de um irmão chamado Renato, do Pregador do Deserto. É um blog. E grande parte do texto eu me vejo também. Ele diz assim: Jesus tirou a minha paz. Antigamente, eu poderia facilmente embriagar-me com os meus amigos nas noitadas e perder a percepção, sem com isso ter a minha consciência acachapada pelo preço que isso poderia me custar. Antigamente, a fornicação e a promiscuidade faziam parte do meu programa semanal. A sensação de ser usado e de fazer das pessoas um objeto nunca me incomodaram. Antigamente, meus escrúpulos localizavam-se na parte mais rasa do meu caráter. Eu era guiado pelo enfermo sentimento de ter que me sobressair sobre tudo e todos. O prejuízo alheio não me batia a porta para cobrar-me os seus custos. Era assim comigo também. Antigamente, sentia-me bem em ir à missa aos sábados e ler todo o folheto litúrgico com reverência e respeito equivalentes ao que eu tinha quando me sentava no sofá para ler histórias em quadrinhos. Antigamente, sentia-me bem oferecendo algumas sobras aos necessitados que me batiam à porta. Não achava importante conhecê-los. Nesses casos, minha consciência se satisfazia em saber que eu fiz a minha parte. Olha que delícia, estou quites com minha consciência. Antigamente não era confrontado pelo meu modo de viver, meu modo de falar, meu modo de julgar as pessoas, pelos pensamentos que invadiam a minha mente, pela sensação de inutilidade, pela incerteza do futuro que, baseado em minhas forças, eu construía, nem pela total falta de coerência dos meus discursos. Aliás, quem me conheceu, quantos discursos absolutamente inúteis. Antigamente considerava que eu tinha paz, pelo fato de que essas coisas não me incomodavam, até que eu conheci a Cristo. Então ele tirou a minha paz e me deu a sua paz. Texto de João 14, 27, o Senhor Jesus fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. A paz que eu achava que eu tinha é totalmente diferente da paz que o Senhor Jesus me deu depois. Foi assim com você também, irmão? Esse versículo que a gente leu agora, ele diz que a paz do mundo ele é diferente mesmo de tudo que nós encontramos em Jesus. Aliás, tudo no reino de Deus é assim. Se alguém te perguntar, você é feliz? Aí você vai dizer, do jeito que você pensa, não. Você é próspero? Aí eu vou responder, do jeito que você acha que é prosperidade, não sou próspero, não. Você ama a sua esposa? Do jeito que você acha que o amor deve ser, não amo do jeito que você acha, não. Tudo no reino de Deus tem a tendência de ser muito contrária à nossa natureza natural, à nossa natureza carnal. Há um tempo atrás eu fui na casa de um irmão pregar para ele e para a família dele. E a matriarca da família estava me contando que ela estava num culto religioso. E aí aconteceu de fato o encontro dela com o Senhor Jesus. E ela falou assim: Lucas,
aquilo acabou com a minha paz. A minha paz foi embora depois daquele dia. Eu achei muito legal esse jeito dela de codificar o evangelho entrando na vida dela, assim. Porque o evangeliquez nosso não permite isso, né? Quando Jesus chega, aí que chega a paz. Ela falou assim, Jesus chegou e acabou com a minha paz. Eu bati um papo com ela, fiz uma promessa que eu ia pregar sobre isso. Estou pagando minha promessa aqui, depois ela vai ver o vídeo lá. Esse comichão que não existia no seu coração, querido. Esse sentimento de que nada é tão urgente quanto os assuntos do Salvador, só veio depois que você conheceu Jesus. Pelo menos deveria ser assim. Deveria ter esse sentimento. Uma urgência, um sentimento de urgência para uma maior intimidade com Deus. Aquilo que você faz qualquer coisa ou pessoa esperar por aquele seu momento de oração. Deveria ser assim. John Wesley, uma vez chegou a rainha da Inglaterra e falaram para ele estava orando. Aí falaram, a rainha da Inglaterra está aí. Ele falou, tá bom, eu estou orando. George Miller, verdade. Estou orando. Não, mas é a rainha da Inglaterra. Ele falou, mas eu estou falando com o rei, fica tranquilo. A nossa, muitas vezes, religião, o único que fica esperando é Deus. Muitas vezes, o único que espera é o Senhor Jesus. Sentimento de urgência para ser transformado. Sabe aquele sentimento assim, eu não aguento mais ser assim. Senhor, transforma, eu não aguento mais ser assim, Jesus. Transforma meu coração. Essa falta de paz no seu estado natural, isso só veio depois que você conheceu Jesus. Estou errado? Antes está tudo bem. Sou assim mesmo. Como a gente sempre brinca, sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. Os mais velhos só conhecem, né? Sentimento de urgência na proclamação do Evangelho. É abrir mão, querido, abrir mão muitas vezes do seu conforto, muitas vezes do seu tempo, em prol do Evangelho para que alguém conheça. A paz de Jesus não se parece muito com paz. Eu não sei se você concorda comigo. A paz que o Evangelho proporciona e me oferece não parece muito com paz, não. É um sentimento que não te deixa inerte. Se você está inerte, porque não é a paz de Jesus, é a sua própria paz. A paz que o Senhor Jesus nos traz, Ele necessariamente te coloca em movimento. Geralmente, e deve ser assim, em direção a Ele. A gente já foi aqui nessa igreja, só para informação, quem não sabe, acusado de ser a igreja, abre aspas, da cadeira de balanço. Lembra disso, Kel? Eu acho que a gente tem culpa nisso também, porque a gente mandou fazer um monte de cadeira de balanço e dar para os irmãos. Inclusive fui eu que fiz. Fiz de pregador de roupa. Quem quiser pode me pedir, eu faço outro. Diziam que é a igreja que não precisa fazer nada. Ô, irmãos, deixa eu falar, e vale reflexão coletiva aqui. De fato, a gente descansa sabendo que quem vai fazer o serviço sujo no coração dos irmãos é o Espírito Santo de Deus, amém? Esse serviço sujo de entrar lá dentro e transformar de dentro para fora, graças a Deus não é nosso. A gente nem conseguiria fazer. Quem vai transformar os corações é o próprio Deus. Mas quem nos conhece mais de perto sabe do intenso sentimento de vontade de estar à disposição para fazer e principalmente de ser aquilo que o Senhor Jesus espera de nós. É assim com você? Esse é o seu desejo de fazer e mais do que fazer, ser aquilo que o Senhor Jesus quer que você seja, amém? Amém. Talvez quem olhe de fora para os discípulos daqui dessa igreja pensem, vocês estão chamando isso de paz, é isso mesmo? Olha para o Região assim, é isso mesmo que é paz? Imagina um descrente olhando para o Região assim, é isso que é paz? Não viajar para estar na comunhão, no culto público, é isso mesmo que é paz? Tem certeza? Não ir à festa porque alguém ligou e está prestes a se separar.
está pronto para sair. Você tem certeza que é isso que é paz mesmo? Imagina um de fora falando, é isso que é paz mesmo? Tem certeza? Dormir tarde para ficar ouvindo o problema dos outros. Bom, tantas coisas que a gente podia imaginar. Para a gente fica a afirmação bíblica de que no Senhor o nosso trabalho não é vão. E se você tem desenvolvido essa função de ser suporte na vida dos irmãos, saiba que no Senhor o seu trabalho não é vão. Amém? De que paz estamos falando então? A paz que o mundo oferece. Vamos falar um pouco da paz que o mundo oferece. A paz que o mundo propõe, ela será conquistada na ausência de dificuldades, não é verdade? O mundo diz assim, ó, quando acabar os seus problemas, você vai ter paz. A falsa promessa que o diabo, o príncipe desse mundo, nos faz, é que assim que acabar tudo, a paz virá. O problema 1 é que as dificuldades não vão acabar. E o problema 2 é que ainda que as dificuldades acabem, o mundo não entrega o que ele prometeu e a paz não vem. Quem conhece gente que não tem problema nenhum, mas que não tem paz? Eu conheço gente que passa a madrugada contando o dinheiro que ele contou na noite anterior. Ele já contou esse mesmo dinheiro na noite anterior. Ele passa a madrugada contando pelo simples prazer das verdinhas lá. Eu não preciso dizer de pessoas. Tem um amado que estava contando, de uma vizinha, que o marido abandonou a paz de Jesus para buscar a paz dele mesmo, do jeito dele. E eu não sei se eu entendi direito, mas ela trocaria todas essas máscaras sociais que esse marido conquistou com muito dinheiro pelo marido de antes. Porque a paz não vem na ausência de problemas. Aliás, o Senhor Jesus falou o quê? No mundo, mas... Por quê? Para quem não conhece, eu vou citar de novo. Abre esse, vai irmãos, abre esse, vocês estão muito quietos. João 16:33. Diz assim, Jesus dizendo, e eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham... Mas ele fala assim, sabe por quê? Porque no mundo, como é que é? Neste mundo, vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus tirou a minha falsa paz quando ele disse que os problemas não iam acabar, concorda não? Para quem estava achando, estava esperando o problema acabar para ter paz, Jesus tirou a minha paz. Ele falou assim, não vai acabar o problema não. Mas ele me deu a paz dele quando me anima, me lembrando que eu estou nele e ele venceu o mundo. Olha que delícia. Só eu que gostei disso? Bem, só 3, 4 pessoas gostaram. Primeira coisa que o mundo oferece e não vai entregar é a paz pela ausência de problema, não vai ter. Agora, o mundo também tenta fazer com que os homens busquem paz com entorpecentes, por exemplo. É o famoso paz e amor, né? É o paz e amor, a paz que o mundo dá através de entorpecente. É o cogumelo que traz paz, é a maconha que traz paz, mas assim que passa a brisa, a agonia volta e te leva a usar de novo, te escravizando física e emocionalmente. Esse comprimido aqui, irmão, vai te acalmar. O problema é que o mundo não entrega o que ele promete e a paz não vem, porque logo que passa a brisa, o problema volta. A pseudo-paz que as drogas lícitas ou ilícitas nos trazem é tão passageira quanto um copo de água mata a fome. Alguém já matou fome com um copo d'água? Eu estou aprendendo que se é fome de verdade, quando você toma um copo d'água, melhora. É que eu estou emagrecendo, irmãos. Não reparou? Presta atenção, Douglas, presta atenção. Assim você me vê. Assim você já não me vê mais. Tá vendo? Mas assim que o meu estômago roda essa água aí, a fome volta aqui, não. É desesperador. É desesperador. Terceiro ponto, a paz que o mundo propõe é a cauterização da consciência. Estou em paz. Já ouviu isso? Estou em paz. Eu passei a perna no meu colega de trabalho, mas eu estou em paz. Porque, afinal das contas, se eu não fosse eu, ele faria o mesmo comigo. Outro faria isso com ele também. Então,
consciência tranquila, estou em paz. A paz que o mundo sugere é fazer você tentar justificar os próprios erros e fazer de conta que você é uma pessoa boa. No fundo, eu sou uma pessoa boa. A pessoa acredita nisso. O problema é que tentar justificar os próprios erros não tira a culpa. A culpa continua. E a paz não vem. Na busca inútil por paz, as pessoas vão tentar ajudar o outro, vão tentar sofrer um pouquinho. Já viu gente que faz assim? Eu roubei o meu colega de trabalho na vaga que era para ser dele. Mas eu ajudo uma velhinha a atravessar a rua e está tudo bem. É muito, inclusive a balança é boa, né? A balança é... Eu adulterei, mas eu dou o dízimo, está tudo certo. Está tudo bem. O problema é que tentar cauterizar a própria consciência não funciona e a paz não chega. Eu não sei você que está aqui, querido. E eu sei que você fez um monte de coisa que a sociedade você odiaria que a sociedade ficasse sabendo. Eu sei disso. Mas para esse problema, o Senhor Jesus pode resolver, amém? Eu sei que você fez coisas que talvez você não contou nem para o seu marido, para sua esposa ainda. Mas o Senhor Jesus, ele vem trazer paz e vem pagar esse seu pecado também. O texto de Romanos 5, eu queria que vocês abrissem. Romanos 5. Romanos 5, versículo 1. Quem não achou, é só olhar aqui atrás, aqui o pessoal coloca no telão. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz. O que traz paz, segundo o texto? Pela justificação pela fé. Ter sido, pois, tornado justo pela fé, nos traz paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma música que eu quero tocar, vou ver se eu consigo tocar. Eu gosto do final dela só. Não, eu gosto dela inteira. Ela é inteira boa. O final é que tem a ver com o que eu quero dizer. Mas como ela é muito boa, eu posso tocar inteira. Tudo bem, Alessandro? Tranquilo? Pode ser? Ele fala de alguém que recebeu... Essa música é muito boa. Estênio Março. Alguém que recebeu Jesus em casa. Jesus chegando o dia inteiro de ministério. E aí recebe Jesus em casa. É muito legal. Presta atenção. Um pouquinho mais. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Recebendo Jesus em casa, vocês entenderam, né? Tudo bem? Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinha com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz. Perdoa, mestre, de manhãzinha, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao lenho. Partiu
fica a paz em mim, fica a casa com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo teu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Presta atenção, a paz que só o Senhor Jesus promete. Vai verter a vida do corpo teu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. A única forma, querido, da gente ter paz, a paz real que só o Senhor Jesus pode proporcionar, é entender que quando o Senhor se entregou na cruz, Ele se entregou por mim e por você. É entender que quem era para estar naquela cruz era você. É entender que o chicote era para vir nas suas costas, mas foi nas costas de Jesus. Isso é justificação. É ter sido tornado justo. Isso é o que traz paz de verdade. O resto, querido, é balela, é perfumar defunto. Quando o evangelho é pregado, as falsas muletas caem. Quando o evangelho de Deus, as boas novas de Deus, as boas novas do Cristo ressurreto, como diria meu amigo Douglas. Quando o evangelho é pregado, as falsas muletas caem. E quando as falsas muletas caem, a falsa paz que o mundo tentava te dar para te iludir também cai. E quando a falsa paz acaba, quem cai somos nós, e caímos de joelhos perante o poder, a santidade e a glória de Jesus. Quando o evangelho é pregado, não tem espaço para você se sentir salvo porque você é bonzinho. Quando o evangelho de fato é pregado, não tem espaço para você se sentir salvo porque faz boas obras. Isso que aconteceu com Isaías, no começo do livro dele, quando ele vê a glória de Deus. Alguém conhece? Todo mundo conhece essa passagem? Vamos ler Isaías 6 então. Pensei que todo mundo conhece. Isaías 6. Isaías 6, versículo 2. Diz assim: serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E aí Isaías: então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Assim que Isaías se depara com a glória de Deus, ele fala assim: se afasta de mim. Não, se afasta de mim. Fica longe de mim. Meus olhos são impuros, não chega perto não. Aquela sensação de quase ser fritado, tá certo? Ser fritado. Foi assim com João também. Não precisa abrir Apocalipse, quando ele tem a visão toda do céu. E aí ele fala assim, o texto diz que ele caiu como morto, Apocalipse 1,17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Qual foi a palavra do Senhor Jesus quando ele deu um piripaque nele? Não temas, fica tranquilo. Eu sou o Alfa e o Ômega. Foi assim com Pedro também. Eu estou dizendo que é assim que funciona comigo e com você. Quando a gente se depara com a verdade do Evangelho de Deus, que diz que a gente não vale nada, que o único valor quem vai nos dar é o Senhor Jesus, que vai nos transformar de glória em glória, de fé em fé, cada dia mais.
Quando a gente se debara com esse evangelho, é isso que acontece. Abre, irmãos, por favor, Lucas. Talvez o penúltimo texto que a gente vai ler. Lucas 5, versículo 4. Pedro tinha pescado a noite inteira. E não tinha pegado nada. Quem é pescador? João, você é pescador, João? Não. Quem é pescador aqui? Quem gosta de pescar? Diga amém. Só o Jorginho lá atrás e mais os seus cupinchos aqui. O Pedro passou a noite inteira, não pegou nada. E aí se encontrou com Jesus. E aí Jesus fala isso para ele, versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E disse a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. E aí o versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Quando Pedro tem um encontro com a glória do Senhor Jesus, com o poder do Senhor Jesus, quando ele se encontra, ele fala: não, sai de perto de mim. Chega perto não, Senhor. Chega perto não, que eu vou ser fulminado com a sua glória aqui. Não chega perto não. Convicção de quem ele era e convicção de quem Jesus era. Isso é o evangelho também. Entender quem você é de fato e quem Jesus é de fato. E perceber que não tem outro jeito de você se relacionar com ele, com Deus, se não for através de Jesus. Quando o esforço próprio evidencia-se ineficaz, quando o seu esforço próprio se mostra inútil, a gente pode perceber com mais clareza a nossa condição real, que inclusive a gente tinha desde o começo. Presta atenção que vocês viajaram, eu vou falar de novo. Quando você percebe que o seu esforço para chegar a Deus, o seu esforço para ser salvo é inútil, quando você percebe isso, quando fica claro para você, aliás, sempre foi assim, só que a partir desse momento ficou claro para você. Essa convicção da nossa real condição é que nos leva a descansar, sabendo que se Jesus não fizer, não tem nada que possamos fazer. Presta atenção, eu vou falar de novo. Desculpa a minha limitação, mas vocês vão ter que sair daqui entendendo isso. Quando você perceber que não tem nada que você faça para ser aceito por Deus, que Deus te amou de graça, aliás, Ele te amou sendo você um miserável homem que você é, miserável mulher que você é. Só olhar as suas atitudes. Talvez de repente tem alguém nos visitando aqui e não sabe disso. Olha para as suas atitudes e vê como você pensa coisa errada, quando você deseja o errado. Olha nas suas atitudes. Quando você entende que não tem nada que você possa fazer para ser salvo, isso te traz paz real. Isso te traz a convicção de que ou o Senhor Jesus faz, ou estamos ferrados. Deu para entender isso, Marcão? Deu? Eu acho engraçado que alguns irmãos, alguns amados colocam assim: Deus me deu uma prova, Deus está me provando para saber se eu sou fiel de verdade. Deus está me provando para saber se eu tenho fé mesmo. Querido, não é assim que funciona. Deus conhece seu coração mais do que você conhece. E Ele sabe se você tem fé, se você não tem. Ele sabe se você vai ser fiel, se você não vai. O Senhor Jesus nos dá alguns momentos de prova. Não é para Ele te conhecer, mas é para que você se conheça um pouco mais.
Ele nos dá alguns momentos de prova para você perceber o quanto você está fraco na fé ainda, por exemplo. O quanto você está distante daquilo que deveria ser já. Tanto tempo de caminhado, quanto você já deveria ter avançado. Ele conhece o coração. Estou errado? Faz sentido para você, Diego? É. As provas que Deus te dá, aliás, não é tentação, irmão, por favor. A Bíblia fala em Tiago que tentação só o diabo faz. Provas mesmo, alguns problemas que o Senhor permite que aconteça. Para a gente entender, para a gente ver o quanto a gente está distante daquilo que a gente deveria ser. Aliás, deixa eu falar uma coisa sobre o caráter de Deus. Eu sei que você deve estar passando, já passou, por momentos de grande aflição. Eu estou errado? Quem já teve momentos de grande aflição aqui? O pastor Eros falou de gente que perdeu filho, gente que perdeu emprego, gente que passou fome, tem tudo isso de gente aqui dentro. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não creio que foi Deus que te fez passar por isso. Você crê assim também? Estão confusos? Deixa eu falar de novo. Eu não creio que foi Deus que levou o seu filho. Eu não creio que foi Deus que fez você bater o carro. O que eu creio, e a Escritura fala, é que o nosso Deus tem por hábito transformar maldição em bênção. E aquilo que era para ser destruição na sua vida, o Senhor vai pegar, vai esfregar na cara do diabo e falar assim, pateta, é isso que você queria fazer com ele? Eu vou mostrar que eu faço muito melhor. Eu faço um limão com uma limonada, fraco, né? Ruim. Metade. Você entende Deus assim, Jô? Entende, Jô? Deus não está no caos. O que Deus está é na restauração, amém? Talvez você está vivendo coisas na sua vida que você fala assim, foi Deus que me colocou aqui. Não foi, não. Muitas vezes a gente entrou sozinho, muitas vezes os problemas da vida normais mesmo. Uma avalanche. Alguém foi lá e cavucou o morro, e aí desceu o morro. Não tem nada de Deus nisso. Desceu o morro porque você tirou a parte de baixo, choveu e desceu o morro. Agora, Deus só pode pegar a situação e transformar em bênção para a glória dele, amém? É assim que a gente vai vivendo, irmãos. Vivendo experiências que aos nossos olhos não são agradáveis, mas que aos olhos de Deus ele vai transformar para a nossa paz, que a paz é dele, a paz não é nossa. A paz real é a paz que vem por saber que estamos totalmente nus, totalmente sem máscaras perante o ser plenamente santo. É o sossego que vem por saber que não tem nada que possamos fazer para esconder as nossas mazelas. Deixa eu falar uma coisa que eu aprendi com meu pai. Por exemplo, eu vou almoçar com o Diego. Aí, antes, porque eu sou desesperado, não aguentei de fome, passei no bar, no bar não pode, que não é coisa de crente. Passei na conveniência e comi um croquete. E aí derramei uma gota assim de ketchup na camisa. Uma coisa que meu pai faz é muito verdade, assim, você chega nessa reunião que você tem, primeira coisa que você fala, aqui, sujei a camisa, pronto, agora vamos conversar. Porque o pessoal fica muito cheio de dedo, assim, fica escondendo, aí tenta passar um paninho. Você chegou e você falou o seu problema, acabou, não tem mais o que falar para você. Eu lembro uma vez que meu pai trocou os dentes. E aí, em vez de ficar assim, ele chegou aqui na frente do púlpito, aqui na igreja, e falou assim, novo, viu? Pronto, ninguém fala mais nada agora, e acabou, encerra o assunto. É a paz que vem por você saber que você não tem o que esconder. Com Deus é isso também, quando você entende que não tem nada que você possa fazer para se esconder de Deus. Isso, pelo menos para mim, me trouxe muita paz, irmão. Saber que eu não preciso falar, eu brinco com os adolescentes, jovens aqui, passou uma moça bonita e ele pensou coisas feias. E aí ele vai orar, ele fala assim, Senhor, como os meus olhos são maus. Para de palhaçada, cara, ele estava com você quando você olhou, pensa direito, fala direito. Senhor, você ouviu que eu queria ir lá, eu queria fazer isso. Rasga o verbo, Deus viu. Deus estava com você quando você estava pecando, você está louco? Você está brincando? Deus não é seu coleguinha de escola, meu velho. Rasga o verbo com ele, porque é a paz que vem por saber que você está sem roupa, está pelado perante ele.
Será que vocês estão entendendo isso? Eu tinha, ao longo da minha caminhada com Jesus, não é normal, mas é comum você ter momentos de dúvida. Quem aqui, ao longo da sua caminhada com Jesus, teve momentos de dúvida se era o caminho mesmo, se era a verdade mesmo? Diga amém. Diga amém não, diga misericórdia. Comigo foi assim também. Alguns momentos de... Será que o que eu creio é suficiente para eu entrar no céu? Será que a maneira como eu vejo as coisas, doutrinas, será que isso é suficiente mesmo para eu ser salvo? E aí ficava assim, será que não tem alguma coisa a mais que eu preciso saber para aí sim ser salvo? Irmão, deixa eu te dar uma palavra assim, eu tenho convicção hoje que eu sou salvo, mas esses momentos tiveram. E o que me trouxe paz de verdade, foi, a palavra que eu creio que veio dele mesmo, foi entender assim, se ele quiser me mandar para o inferno, não tem nada que eu possa fazer. Você entende isso? Se ele de fato quiser me condenar, ou se ele quisesse me condenar, ok? Olha o tempo do verbo. Se Deus quisesse me condenar, não tem nada que eu possa fazer, não tem como eu tentar fugir dele, ou me esconder numa cova, não tem nada que eu possa fazer. A certeza de que eu só precisava descansar, entender, conhecer, prosseguindo e conhecer cada vez mais, ler a Bíblia, orar cada vez mais, conversar, confessar tentação para não confessar pecado, mas se pecar, confessar pecado. Tudo isso já era uma prática minha, natural. Natural não, né? O Senhor Jesus já estava fazendo na minha vida. Então não tinha nada que eu pudesse fazer a mais. E aí eu descansei sabendo, Senhor, se o Senhor quiser me condenar, eu sei que o Senhor poderia. Isso me trouxe a paz de estar exatamente no centro da vontade dele. De estar exatamente onde ele queria que eu estivesse. Deu para entender isso, Diegão? Irmãos, deu para entender? Eu posso repetir. Deu para entender? Não deu para entender? Vou tentar de novo. Vai orando aí. Quem já entendeu, vai orando. Não tem nada que você possa fazer para ser aceito por Deus. Nada. O Senhor Jesus nos ajude a entender isso. Que para mim está muito claro, mas Ele revela no seu coração. Não tem nada que você possa fazer para ser mais atraente a Deus. Amém? Não tem um perfume diferente. Não tem nada que você possa fazer. A única forma da gente ser de fato aceito por Deus é Deus vendo Jesus em nós. É a gente crendo que quando Jesus foi levantado, nós estávamos com Ele. Isso é muito teológico, presta atenção. Você precisa crer que aquela cruz era sua. Pergunta, os pecados que você cometeu até hoje estão na cruz? E os pecados que você ainda vai cometer estão na cruz? O que te salva? Crer que os pecados antigos e futuros estão na cruz. Isso é o evangelho de Deus. Os religiosos que estão se incomodando com essa palavra, converse com ele. Mas presta atenção. Os religiosos conversam comigo, tentar ajudar também a entender. Mas presta atenção. Então saber que eu simplesmente precisava crer, que não tem mais nada que eu poderia fazer, além de crer, para ser aceito por Deus, isso me trouxe paz. Porque se tivesse alguma coisa a mais, eu não poderia fazer. O acesso que eu tenho na mão é só crer. E aí, a partir de crer, Ele vai fazendo, transformando meu coração, assim como foi transformando de muitos aqui também. Amém? Ficou claro? Melhorou bem? Só nos resta dizer, então, quando você entende quem é Deus e quem você é dizer o que Pedro disse, o que Jó disse, como Daniel citou. Senhor, pensei besteira. Aliás, Senhor, eu fiz besteira. Eu disse besteira. Fica longe de mim, Jesus. Não chega perto de mim, não. Se afasta de mim que eu sou um pecador. E a resposta de Jesus, qual que foi? Para João, por exemplo. Para Pedro.
Não temas. Fique tranquilo. Presta atenção, irmãos. Quando você se depara com a verdade de que você não vale nada sem Jesus, quando você se depara com a verdade de que o Criador está do seu lado, só nos resta dizer: Senhor, fiz besteira. Sabe aquilo que você pensou sobre Deus? Sabe aquilo que você estava pensando? Que Ele não era justo, que afinal de contas Ele fez isso? É hora de você dizer assim: Senhor, viajei na maionese. O que a gente precisa entender nessa noite é que a salvação, ou mesmo o amadurecimento no relacionamento com Deus, passa pelo sentimento de total inutilidade perante o Criador. Você precisa entender que você não é nada, querido. Você precisa entender, mas não sou eu que vou te fazer entender, é o Espírito Santo de Deus que está aí, ó. Está aí. Ele precisa te fazer entender que você, perto dele, você não é nada. Que você não é desejável para Ele, que não tem nada que você poderia fazer para ser mais bonitinho para Deus. É claro que Deus nos ama. Aliás, eu não tenho a menor ideia por que Ele nos ama, mas Ele nos ama. Quem aqui já experimentou o amor de Deus? Consegue explicar por quê? Porque eu não amaria alguém como eu. Amar o Marcílio, que é um doce, é fácil. Mas me amar a misericórdia. Hoje é o dia, irmãos, para a gente se arrepender das loucuras que a gente pensou, falou e fez contra o Criador. Estou errado? Que você fez grandes coisas contra Ele, pensou grandes coisas contra Ele. É dia de dizer: afasta-te de mim, Senhor, para ouvir como João, Pedro ouviram. Não temas. Foi o que Pedro ouviu, a gente pulou, a gente não leu. Depois você lê lá no finalzinho de Lucas, quando Pedro se prostra ao Senhor Jesus, fala assim: afasta-te de mim. 2 versículos ele fala assim: não temas, Pedro, vamos embora. Quando a gente percebe quem a gente é e fala assim: eu sou indigno disso, Jesus fala assim: não temas, não temas. Toninho, não temas. Eu queria que você fechasse os olhos, curvar a sua cabeça para a gente orar. Paizinho querido, é verdade que muitas coisas que a gente conversou aqui fogem à nossa compreensão. A tua palavra diz que é o Senhor que revela isso nos corações, e entender de fato, Pai, a nossa real condição, quem a gente é de verdade, ainda que com muitos talentos, muitas habilidades que o Senhor nos deu, se o Senhor não tivesse nos dado, a gente não seria nada, continuaria sendo absolutamente nada. E muitas vezes a gente não reconhece o Senhor por isso. Quantas vezes o Senhor permitiu que algumas coisas acontecessem na nossa vida e a gente blasfemou contra o Senhor, Pai? Quantas vezes o Senhor permitiu que algumas coisas nos tratassem, algumas coisas nos incomodassem para o Senhor nos forjar, e a gente pensou que o Senhor tivesse alheio a tudo isso, a gente pensou que o Senhor não tivesse olhando para a gente. Senhor Jesus, nos ajude a entender que o Senhor é um Deus santo, santo, santo. Um Deus inalcançável, um Deus separado do pecado, um Deus absolutamente sem nenhuma falha, nada disso. E quando a gente perceber isso, Pai, e eu peço que o Senhor nos revele isso no nosso coração. Quando a gente perceber isso, a nossa reação será: afasta-nos, Senhor. Não chega perto da gente que a gente não merece, Senhor. Mas que também junto com isso venha a sua palavra, como a sua palavra garante, a palavra: não temas, não temas, eu estou com você, não temas não. Eu sou o alfa e o ômega, como o Senhor falou para João. Pai, que nessa noite, Pai, a gente possa, naquilo que a gente foi confrontado, Pai, nas nossas ideias erradas, nas nossas ideias independentes, naquilo que a gente foi confrontado, que o Senhor nos ajude a mudar, Pai. Nos revele e nos ajude a mudar, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos orando aqui e dizendo que se não for o Senhor, se não fosse o Senhor na nossa vida, nós continuaríamos sendo os mesmos de sempre, aquele que
aqueles que a gente odiava tanto ser, Pai. Em nome de Jesus, Pai, traga essa palavra aos corações, aos nossos corações. E que a gente possa sair daqui desafiado, Pai, um relacionamento mais coerente com o Senhor. A um relacionamento íntimo, por saber que não tem nada que a gente possa fazer para ser mais ou menos agradável ao Senhor. E a gente possa descansar nessa palavra, naquilo que o Senhor já fez. Em cima, entendendo tudo isso, Pai, de fato, claro que viver uma vida de santidade, claro que viver uma vida pecando cada vez menos. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os corações e as mentes em Cristo Jesus. Amém, queridos?